E eu quero nessa manhã falar para você, meu amado, minha amada, você que está me assistindo, você que está aqui, que você possa abrir o seu coração. Deus tem uma palavra para você. O que Deus fez nas nossas vidas só poderia vir do alto. Homem algum, mulher alguma, nada poderia estar acontecendo nas nossas vidas se exatamente há quase 17 anos atrás Jesus não tivesse intervido. Vamos fazer 21 anos juntos, mas Deus teve muita pressa para restaurar aquilo que o inimigo tem muita fúria para destruir, que é o matrimônio, que é o casamento, que é uma aliança. E Deus nos restaurou de uma forma tão poderosa, e isso por onde nós temos passado, Deus tem feito a diferença. Eu não sei que área que você tem da tua vida hoje, está destruída ou está precisando de um milagre, uma causa impossível. Eu sei que Deus está neste lugar e Deus vai te alcançar onde você está, na tua casa, e você vai receber esse milagre antes de acabar o ano. Antes de acabar o ano, você vai receber este milagre antes de acabar o ano. Esse é o Deus do impossível. Quem olhasse esse casal há 17 anos atrás dizia: é impossível. Mas eu não vim pregar, senão eu não vou deixar ele pregar. Volto. Que Deus possa te abençoar. Antes de entregar o microfone ao Francisco, eu quero orar com você. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Eu quero que o Espírito Santo, aquele que nos convence de todas as coisas, possa te convencer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você precisa, do que você imagine, do que você necessita, até a virada de 2021. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta manhã apresentar, Senhor, esta igreja ao Senhor. O Senhor trouxe as pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra. E eu quero declarar em nome de Jesus, todos aqueles que têm nos assistido, que a Tua presença os alcance. Que o Teu mover, que toda cegueira, que toda mentira na mente caia por terra agora em nome de Jesus. Abra a visão espiritual, abra a visão espiritual de cada um que tem nos ouvido, que essa palavra caia como uma semente e que ela dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Eu declaro em nome de Jesus, por onde o Senhor nos levar, as sementes frutificarão, as sementes brotarão, porque o Senhor tem feito isso nas nossas vidas. E é isso que eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? E eu vou entregar o microfone para o homem mais bonito desse mundo. Amém, está tudo certo, eu recebo o microfone da mulher mais linda desse mundo, está tudo certo. Amém, glória a Deus. Tentar encaixar essa ministração dentro do tempo que nós temos, mas eu creio que o Senhor é o dono do tempo, amém? Então com certeza Ele é capaz de fazer. Amados, eu estou pegando a transição entre a campanha anterior, a campanha das causas impossíveis, e a nova campanha, que é a campanha das colheitas. Então é um privilégio. E nós vamos fazer essa transição juntos nessa palavra, né? Eu quero ministrar sobre você, sobre a sua vida. E o tema da palavra é: você é a chave das causas impossíveis na sua família. E depois nós vamos entender que você está recebendo essa palavra hoje para que você possa colher essa vitória sobre a causa impossível na sua família ainda esse ano. Amém? Amados, é primeiramente importante entendermos que se você é a chave da causa impossível na sua família, como nós podemos entender isso dentro do contexto bíblico?
E quando nós vamos para a palavra de Deus, você vai perceber que Deus sempre escolheu alguém. Deus sempre levantou um homem ou uma mulher para restaurar a família, para restaurar uma nação, para restaurar o seu povo. Nós podemos citar aqui dezenas, se não centenas de nomes. Mas se a gente for pegar desde o início, lá em Gênesis, logo depois de Caim e Abel, Deus levanta Sete para começar uma linhagem de filhos que vão restaurar. E a Bíblia cita claramente que a partir de Sete, o povo começou a buscar e a adorar ao Senhor. Interessante isso. Não havia adoração até aquele momento. Caim tinha assassinado seu irmão. Lameque, um outro descendente, se gabava de ter assassinado alguém que apenas o feriu. E se fosse preciso ele faria 70 vezes 7. E aí dessa turbulência toda, vem Sete e restaura a comunhão com Deus e começa a adorar a Deus. A Bíblia diz que ali o povo começou a buscar a Deus. Depois veio Noé. Não tem muito que desenhar, todos nós conhecemos a história de Noé e sabemos que Deus ordenou a ele que colocasse dentro da arca ele e a sua família. Ele e a sua família. Deus poderia ter restaurado a humanidade toda, apenas colocando na arca Noé e a sua esposa, mas havia um compromisso de Deus com a família. Por causa de Noé, por causa de um homem, a sua família foi salva. Então entenda, Deus sempre irá levantar alguém. E quando eu digo que você é a chave, é porque certamente Deus precisa de apenas um para restaurar um casamento ou uma família. Desde que o nosso casamento foi restaurado 17 anos atrás, como a pastora Patrícia disse, a intensidade, a velocidade da restauração de Deus no nosso casamento foi incrível. E a partir daquele momento, nós já passamos a ajudar outros casais que chegavam na igreja com dificuldade. Éramos recém-convertidos. E desde aquele momento eu entendi pela nossa própria história que todo casamento precisa de duas pessoas para chegar ao fim, para uma crise. Porque não existe nenhuma crise, nenhuma ruptura num casamento onde apenas um é culpado. Olha, faz 17 anos que nós ministramos sobre família. Posso te afirmar isso estatisticamente. Sempre há uma participação dos dois. Porém, para restaurar esse casamento, Deus não precisa dos dois, Deus precisa de um. Para restaurar a estrutura familiar, onde já existam ali os filhos, Deus precisa de um. Então, se você está aqui nessa manhã, ou nos assistindo, ou aqui presente, comece a entender que toda aquela visão que você tinha de que era impossível, de que não tinha mais jeito restaurar os seus filhos, tirá-los das drogas, tirá-los da prostituição, do mundo, que você possa olhar para o teu casamento que aos seus olhos não tinha mais possibilidade. Não, que você é a chave que Deus precisa para restaurar essa família, esse casamento. Meu Deus, são tantos exemplos. Quando nós vamos para a Bíblia, José foi para o Egito, e através de um homem, Deus restaurou a nação do Egito no momento de fome, e ainda restaurou a família de José, porque os seus irmãos foram para o Egito. E aquilo que havia sido rancor, mágoa, aquilo que havia sido uma crise familiar terrível, quando os irmãos de José tentaram primeiro matá-lo, depois escondê-lo, depois vendê-lo. Ali houve uma restauração, José perdoou seus irmãos, acolheu seus irmãos. Então Deus precisou de um para restaurar aquela família. Mas em Gênesis, nós vemos algo muito interessante. Capítulo 12, verso 1,
A Bíblia diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só, até esse ponto, toda a promessa de Deus recaía exclusivamente sobre Abraão, como se ele fosse o centro, o foco da promessa de Deus, a pessoa de Abraão. Porém, Deus não termina a sua promessa, vírgula, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Por que Abraão incluiu as famílias da terra na bênção? Porque Deus incluiu as famílias da terra na bênção a Abraão. Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Por que Deus incluiu as famílias da terra na bênção a uma pessoa, a Abraão? É evidente que Deus mais uma vez revela o seu interesse na família. É mais uma vez evidente que Deus se preocupa, se importa com essa estrutura que Ele mesmo projetou, chamada família. Todas as promessas de bênção poderiam ter sido encerradas em Abraão. Está tudo aqui. Abraão, se você me obedecer, se você sair da terra que você está e for para a terra que eu te disser, olha, muita coisa boa vai acontecer com você. A partir de você, eu faria uma grande nação. Isso fala de liderança, governo, domínio. Eu te abençoarei, te autorizarei a avançar, prosperar, realizar. Isso é abençoar. Engrandecerei o teu nome, Abraão. Tudo Abraão. Sê tu uma bênção, você será uma bênção. Ou seja, ele seria um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Seja você uma bênção. Tudo em Abraão. Outra promessa para Abraão: eu vou abençoar as pessoas que te abençoarem, e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Tudo para Abraão. Mas aí Deus vem e diz: só que o meu projeto não para em você, Abraão. O meu projeto vai alcançar todas as famílias da terra. Olha aqui para mim, você é um projeto de Deus para abençoar a família. Você é um projeto de Deus para abençoar as famílias. Então ergue a tua mão e diga: eu sou um projeto de Deus para abençoar a minha família. Diga: eu sou um projeto de Deus para abençoar as famílias. Aleluia. Xaracantarabasori calabash. E é incrível como nós olhamos para nós mesmos e não vemos como isso é possível. Talvez você olhe para você mesmo hoje. Talvez você não esteja divorciado ou divorciada, você não esteja separado fisicamente do teu cônjuge, mas você esteja vivendo uma ruptura dentro da tua casa, um clima talvez insustentável, talvez nem conversem mais, não há mais relacionamento. E parece que muitas vezes isso faz com que uma restauração seja ainda mais difícil, porque vocês já estão morando juntos, os filhos estão ali, você está vindo na igreja ou está nos assistindo, e aí vem aquela sensação: o que mais eu posso fazer para restaurar? O que mais eu posso fazer? E aquilo se torna uma causa impossível. Por isso a palavra é: você é a chave das causas impossíveis na sua família. Não é alguém que está lá longe, não é um objeto milagroso, não é uma campanha, é você. É você a chave. Quem? Eu? Sim, você. Deus não precisa de homens ou mulheres extraordinários para fazer. Deus precisa de homens e mulheres disponíveis. O extraordinário é com Ele. 17 anos atrás eu era um religioso. Eu tinha dos 17 aos 21,
botar na minha cabeça que eu ia ser padre. Aí eu comecei a estudar muito. Comecei a ler o catecismo da Igreja Católica, comecei a estudar os livros dos santos, comecei a estudar a história da igreja. Só não fui para o seminário por uma questão que não dá para encaixar aqui. E eu não fumava, não bebia, nem sei como é que traga um cigarro até hoje. Falava para minha esposa: olha, você pode ficar tranquila, porque eu não traía nem namorada minha, não tinha coragem de trair nem namorada. E quando nós nos casamos, e nos casamos mesmo, nós nos casamos, logo em seguida nós entramos numa espiral negativo. Me lembro de uma palavra do Bispo Rodovalho que ele falou sobre a espiral negativa, lembra disso? Eu entendo o que é isso, uma espiral negativa é uma coisa que vai rodando para baixo e parece que não tem fim. E todas as áreas das nossas vidas começaram a entrar em ruína. Só que eu tinha um filho de 1 ano, um filho de meses nos meus braços. E aquela ruína fez com que o nosso relacionamento fosse muito ferido. Aquela ruína fez com que nós perdêssemos tudo que tínhamos. O pouco que tínhamos nós perdemos. Eu perdi tudo. E nós chegamos inclusive, eu gosto de reforçar bem isso, porque o brasileiro tem uma mania de usar algumas hipérboles para ilustrar, como é que fala, para enriquecer o testemunho. Mas é um fato, nós chegamos a ficar sem comer. Não é sem ter mistura, não, é sem comer. Tinha uns 2 ou 3 dias de dormir mesmo, com a barriga vazia. Você fala assim: eu tenho que dormir para chegar no dia seguinte, porque não dá para ficar com fome. E com um filho pequeno, não tinha dinheiro nem para comprar leite. Ele teve que morar com a minha mãe numa outra cidade, na cidade onde ela reside. Nós estávamos em Serra Negra nessa época. Então assim, a situação era extrema. E não havia ninguém que conseguisse convencer o Francisco pela teologia, pelo conhecimento humano. Tinha todo argumento do mundo. Mas coube a Deus moer, coube a Deus quebrar o vaso, porque a única forma era ter que fazer de novo, como o oleiro faz. Não tinha como consertar esse vaso, não tinha jeito. Pensa no vaso duro. Você tentava consertar, quebrava mais ainda. Então, coube o oleiro desfazer o vaso para fazer de novo. E foi numa madrugada, talvez a madrugada mais difícil da história da minha vida, em que todos os problemas que um ser humano pode suportar estavam sobre mim naquela madrugada. Fome, vergonha, humilhação, família destruída, tudo. Quando a gente vai discipular alguns casais que apresentam alguns problemas, a gente fica olhando assim, só esperando terminar, e fala assim: esse é o seu problema? É, pastor, o senhor não sabe o que é passar por isso. Eu falei: eu sei o que é passar por isso. Isso. Então tá fácil. Mas naquela madrugada eu não tinha outro caminho, não tinha outra alternativa senão rasgar o meu coração, entrar em juízo com Deus e falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou perdendo tudo? É demais pedir a minha esposa de volta, é demais pedir o meu filho, é demais para um homem pedir a família. Eu não quero nada, não quero luxo, eu só quero minha família de volta. E eu gritava com Deus naquela madrugada, tentando entender, porque aos meus olhos eu era justo, eu era bom, estava tudo certo. Então por quê? E naquela madrugada Deus me deu uma palavra, ainda que eu fosse tão religioso. Como eu falei, você não precisa ser ninguém extraordinário. Você não precisa ser um bispo Francisco, nem o Francisco. Você precisa apenas estar disponível. Você precisa apenas entender que você é a chave, e que tudo que você precisa fazer é o que Abraão teve coragem de fazer nesse dia: obedecer, ouvir a voz de Deus. Abraão também não era um israelita. Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra. Não há nenhuma genealogia de Abraão que indique que os seus pais adoravam a Deus.
E mesmo assim, Abraão ouviu a voz de Deus, como eu ouvi naquela madrugada. Porque naquela madrugada eu me coloquei disponível. Eu rasguei meu coração e falei assim: olha, faça o que o Senhor tiver que fazer, mas restaura a minha família. Traz de volta o meu casamento, traz de volta o meu filho. E Deus me deu uma palavra. Eu sei que você não pode, né? A gente gostava de pedir para você falar para alguém que está do teu lado, está longe de máscara, ninguém vai entender o que você vai falar. Então diga para você mesmo: se eu tenho uma palavra, de novo eu falo, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo o que eu preciso. Porque uma palavra de Deus gera tudo que for necessário para que ela se cumpra. Então você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter estrutura, você não precisa ter conhecimento teológico, você precisa de uma palavra. E essa palavra, ela é poderosa para criar e gerar todos os recursos que você precisa. Amém? E não é só homem não. Raabe, Ruth, Esther, Ana, foram mulheres que Deus usou para restaurar famílias, para restaurar a nação. Uma mulher, um homem é tudo que Deus precisa, desde que esteja disponível para Ele fazer o que Ele tem que fazer, sem reservas. Não é você, não sou eu que vai dizer para Deus, mas tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, mas eu não gostaria que fosse assim, não, mas isso não é do meu jeito. Eu tive que romper com 23 anos de religiosidade, de conhecimento teológico, eu tive que romper com achismos, eu tive que romper com experiências, para que Deus tivesse liberdade de restaurar a nossa família. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por mais que tenha custado, valeu a pena. Você consegue imaginar você olhar para trás e ver o momento de maior dor da sua vida e ser grato por ela? Eu sou grato pela dor que eu tive naquela época, porque foi através dela que eu conheci a glória de um Deus vivo, que é poderoso para fazer o impossível se tornar possível. Era tão impossível uma restauração, que até as pessoas que estavam próximas de nós falavam assim: é loucura, larga a mão, você não precisa disso. Mas a vontade de Deus não é a vontade do homem, e glória a Ele por isso. Diga: a vontade de Deus não é a minha vontade. Então, se você sabe que você precisa ser a chave na tua casa, mas não tem vontade, submeta a tua vontade ao Espírito Santo, e Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele vai gerar em você talvez o amor que você perdeu, Ele vai gerar no teu coração talvez o amor que você permitiu que fosse embora em algum momento. Por isso tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Naquela madrugada eu decidi que eu iria lutar por essa família. Eu decidi, eu não tinha vontade, não tinha forças, eu não tinha nada. Eu tinha uma decisão. A decisão me levou a uma palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre. Efésios 3, 14 e 16. Orabase cantere baduye cantarabaixo cantarabaixo. Efésios 3, 14 e 16. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Isso é Paulo dizendo na carta aos Efésios. Paulo se colocava de joelhos ali para orar pela igreja, por uma causa. Ele diz o seguinte: eu me coloco de joelhos diante do Pai, de um Pai de quem toda família, diga comigo, toda a família, não, mais forte, diga toda a família, faz a tua voz romper essa máscara, diga toda a família, isso, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, toma o nome.
interessante. Sabe o que significa tomar um nome na Bíblia? Tomar um nome se refere a uma identidade. Por exemplo, quando você vai ver lá os apóstolos sendo escolhidos, estava lá assim, ó, Pedro, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas é filho de Jonas. Na Bíblia você sempre vai ver alguém tomando o nome de outra pessoa, porque aquilo é uma identidade. Vocês compreendem isso? Quantos filhos de Davi tem na Bíblia? Todos os que descenderam de Davi tomavam de Davi o nome, para ter uma identidade. Jesus, filho de Davi, uma identidade. Tomar o nome na Bíblia é exatamente isso. Então quando você lê esse texto, eu oro a Deus, o Pai, de quem toda família toma o nome, ou seja, toda família tem uma identidade, do qual é de Deus. A sua e a minha identidade como família são do Pai. Família Rocha de Moraes, do Pai. É a nossa identidade, é Deus. De quem toma o nome. Paulo está dizendo que a família não toma o nome de Davi, não toma o nome de Tiago, não toma o nome de Jonas, não toma o nome do Pai. Vai lá em cima, olha a importância da minha e da tua família. Em Lucas capítulo 1, 37, a palavra de Deus diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Bispo, eu descobri algo poderoso nesse texto. Que a maior frustração que nós temos com causas impossíveis que não se resolvem, é porque nós não entendemos que para Deus operar o impossível tem que ter um propósito naquilo, tem que ter uma promessa. Deus não vai fazer o impossível acontecer só para te alegrar, só para te fazer mais bonito, só para você dar graças a Deus num dia e no dia seguinte voltar a fazer toda a bobagem que você fazia antes. Deus tem que ter um propósito. Por isso, todo impossível está conectado a uma promessa. E aí eu entendi porque Deus realizou o impossível no nosso casamento, porque havia uma promessa de Deus. Havia um povo gemendo e chorando lá em Amparo, e nós precisaríamos estar lá um dia para edificar uma igreja e salvar centenas de famílias. Havia um propósito. Então quando eu clamei para Deus, restaura a minha família, eu falei assim, opa, tem promessa aqui, então aqui não tem impossível, eu vou fazer acontecer. E fez. Você entende isso? Tem que ter um propósito, tem que ter uma promessa. O anjo disse para Maria, escute, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tem uma condição para o impossível. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque aí é fácil entender. Se quem empenhou a promessa é Deus, o compromisso é dele em que a promessa se cumpra. Então não tem o que ter impossível no meio. Qualquer coisa que aconteça, ele vai tirar da frente para que a promessa se cumpra. E ele é Deus. Se tiver que andar sobre as águas, se tiver que abrir o mar, Ele vai fazer, porque a promessa tem que se cumprir. Para nós fecharmos, se o impossível depende de uma promessa, e a promessa é revelada na palavra, sim ou não? Toda promessa está revelada na palavra. Se o impossível depende de uma promessa, a promessa é revelada na palavra. Escute, e uma palavra é tudo o que você precisa. Então nessa manhã, suas desculpas acabaram. Lembra daquele programa que tinha TV Pirata? Que ia apresentar os produtos lá, como é que é? Tabajara. Organizações trabalham assim, seus problemas acabaram, suas desculpas acabaram, porque você serve a um Deus vivo, a um Deus de promessas, e a um Deus que fala. Você tem uma promessa, você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Não tem mais nada. Meu marido é duro, cabeção. É o Espírito Santo que vai resolver isso, não é você. Não, minha mulher está completamente perdida, não tem como, ela nem me ouve mais.
O Espírito Santo vai resolver isso com ela. Você precisa se tornar disponível. Você precisa tomar posse da tua promessa e fazer com que essa palavra se cumpra. Isso é uma palavra que você precisa. Isso é uma promessa que você precisa. Gênesis: serão os dois uma só carne. Gênesis: serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis: Noé, entra você e a sua família, porque vocês serão salvos. Malaquias: Deus abomina o divórcio. Mateus: Jesus diz: o que Deus uniu não separe o homem. Carta aos Hebreus: honrado dentre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Bom, isso era uma promessa e uma palavra que você precisava. Eu te dei 5, nem sei quanto, sei lá, 4. Então você tem mais do que uma. Você tem mais do que uma. E certamente Deus preparou essa manhã para que você possa crer no impossível, crer que você é a chave e preparar a tua casa para colher, para terminar esse ano colhendo a restauração, colhendo o milagre, colhendo a salvação, colhendo o favor, colhendo todas as bênçãos espirituais que o Senhor já tem reservado para você, que você possa, a partir de hoje, crer que nada é impossível e que você pode colher ainda esse ano aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Queria chamar aqui minha esposa. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. Se você que está em casa também puder, por um instante, fechar os seus olhos. O Espírito Santo faz com que na nossa mente, nesse momento, passe um filme. E nesse filme o Espírito Santo quer revelar quantas vezes você verdadeiramente se tornou disponível. Eu quero te convidar a se colocar em pé neste momento. Não há nada que seja impossível para o Senhor que você serve. Eu não sei o que você está agora, nesta manhã, apresentando diante do Senhor. De repente não seja o seu casamento, mas seja uma área da sua saúde que os médicos já desenganaram. Mas se você tem uma palavra de cura, você tem tudo. De repente seja uma falência financeira, pois foi um ano tão atípico sobre o nosso país, e você precisa de um milagre financeiro. Você olha hoje a sua circunstância e você diz para você: eu não sei mais o que fazer. É aonde começa o processo do milagre do Senhor. É quando nós paramos de tentar fazer da nossa maneira, do nosso jeito, daquilo que nós vimos e daquilo que nós vemos, daquilo que nós possamos interferir na nossa ação humana. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Há uma terra fértil. Há uma terra fértil. E o impossível do Senhor acontecerá. Ainda esse ano. Nós teremos notícias do Rio, de quem está nos assistindo, que essa palavra virou uma semente que deu fruto. O milagre que você precisa, a intervenção do Espírito de Deus está começando a agir agora. Por isso começa você nesta manhã a agir pelos olhos da fé. Saia do seu natural, saia do seu natural, saia, não entre em questionamentos.
As coisas do Senhor nós não questionamos, nós aceitamos. Permita. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em mim, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Ele vem agindo em seu favor. Receba nesta manhã. Que você receba nesta manhã a cura que você precisa, o milagre que você precisa. Ele está movendo os céus e a terra em seu favor. Há um poder sobrenatural neste lugar. Receba. Ele traz cura no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Ele canta baixão. Vem com teu poder, Espírito de Deus. Eu quero que você repita com isso comigo nesta manhã. Que você possa colocar a mão sobre o seu coração e a outra sobre a sua mente. Porque todo conflito começa sobre a nossa mente, aonde o inimigo nos rouba. Muitas vezes nós temos uma palavra e ele vem e mina através da nossa mente. Coloque a mão na sua cabeça e sobre o seu coração e diga assim comigo: eu hoje tomo uma decisão de crer sobre a minha casa, sobre a minha vida, a palavra de Deus, que eu sou mais do que vencedor em todas áreas da minha vida, em nome de Jesus. Você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, você nasceu para romper, você nasceu para ir além daquilo que você tem visto. Por isso, se você recebe essa palavra, você aplauda o Senhor nesta manhã, porque Ele tem acompanhado a tua casa, Ele tem te visitado, Ele tem quebrado as cadeias que aprisionava tudo aquilo que não era permitido por Deus. Aleluia! A Ele toda a glória. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, 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 é contigo. Vamos encerrar com esse refrão, que você possa cantar, que as bênçãos se derramem.
bênção, se derrame até mil gerações. Aleluia. Que as bênçãos se derramem, gerações. Meus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações da família, dos filhos e dos filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações da família, dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Você tem uma palavra de Deus, sim ou não? Então você é o fator, você é aquela pessoa que vai transformar completamente a sua família. Dê uma salva de palmas ao Senhor agora. Na sua casa, você é a transformação da sua casa, da sua família. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Podemos sentar, podemos sentar. Começamos muito bem a campanha das colheitas. Amém? Começamos muito bem. Muito bem, campanha das colheitas. Posso orar com você? Vamos ficar de pé. Posso orar com você? Posso orar com você? Você pode olhar para... Se você está perto de alguém, da sua família, né, que você vê, está junto, você fala assim, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Ele vive, está sentado à direita do Pai. Amém? Nenhuma pandemia vai fechar o túmulo, nada vai fechar o túmulo. Está vazio. Nossa fé em alguma coisa extraordinária chama-se a ressurreição. O amor de Deus através de Cristo Jesus derramando o sangue precioso e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é muito, muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Estamos começando terça-feira uma nova campanha, que é a campanha das colheitas. Você vai colher seus sonhos, você vai colher suas sementes ainda esse ano. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém, amém. Esteja amanhã no nosso devocional às 8h30 no Instagram, Sara Recreio. Toda semana de segunda a sexta, 8h30, estaremos juntos. Estamos juntos. E não se esqueça de participar das nossas oficinas de oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.